Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o meu primeiro estágio na agronomia. Esse podcast é um projeto de extensão do curso de agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no campus de Acaraú. Nosso projeto busca cada vez mais incentivar, os nossos alunos a procurar o primeiro estágio. Nessa nossa primeira temporada, nós estamos buscando mulheres fortes do agro. E hoje, a nossa segunda entrevista do ano de 2025, a gente vai ter uma convidada mais do que especial, a nossa primeira convidada internacional, né? A gente está falando com a Tatiane Silva, de outro continente, já ela vai se apresentar. Então, nós estamos muito felizes que cada vez mais a gente está conseguindo trazer mais profissionais gabaritados para estar lhe incentivando, né? Então, já lhe apresentei anteriormente, mas quem é a engenheira agrônoma, né? Tatiane Silva, pode se apresentar, Tati. Olá a todos, sou Tatiane Silva, sou engenheira agrônoma, fitopatologista. Hoje, atualmente, trabalho numa empresa multinacional em São Tomé e Príncipe, África, e espero contribuir, contar um pouco da minha experiência. Espero que vocês também se identifiquem. Acredito que irão. A experiência da Tati, acho que é muito bacana, principalmente para mim, porque os nossos ouvintes aí não devem saber, mas nós entramos juntos, né, no curso de agronomia na graduação, há um tempinho atrás, pouco tempo, né, um dia desse, vamos entregar a nossa idade. E como o curso de agronomia, ele pode abrir portas, né? Como um curso, ele pode mudar vidas. A Tatiane era do Eusébio, né? Do município aqui do estado do Ceará, e hoje está em um outro continente, exercendo aí essa profissão, com muito louvor. A gente fica muito feliz, viu, Tati, estar lhe recebendo aqui. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para a gente entender por que o curso de agronomia ele entrou na tua vida, né? Tati, como foi esse processo, né? Como ocorreu essa seleção de você fazer o curso de agronomia? Bem, basicamente, a princípio, eu não tinha o curso de agronomia como um dos meus focos. Eu tinha escolhido veterinária, mas sempre tive esse contato com a agricultura, porque meu pai é agricultor, foi agricultor por muito tempo. E uma vez, próximo da minha casa, tinha uma horta e um dos agrônomos chegou, falou e acabei me interessando pela área e apostei nessa área em si. E em 2015, né, consegui entrar na Universidade Federal do Ceará para iniciar o curso. Você teve esse despertamento, quis conhecer um pouquinho mais, né? Uhum. É interessante que a gente tem alguns alunos nossos que também são filhos de produtores, querem se qualificar, querem levar conhecimento melhor para sua casa. Tati, conta aqui um pouquinho, né? É muito interessante que a gente entrou junto e a gente começou o estágio também, né? Mas a entrevistada aqui hoje é você. Como é que esse momento, né, do estágio chegou na tua vida? Bem, basicamente, quando entramos, a gente entra um pouco perdido, né? Sim. E tinha um grupo que já estava ali mais há um pouco mais de tempo e mencionaram sobre os estágios, se não tinha, se não havia a vontade de iniciar alguma coisa. E também, como nós tínhamos muito tempo de ócio, nós fomos tentando em alguns laboratórios. Não foi uma coisa que direcionada. Fomos tentando, mas no primeiro laboratório que
Então, já conseguimos uma oportunidade que foi no laboratório de fitopatologia, né, com a professora Nemaura, na época. Então, no segundo semestre, já no começo do ano, acho que março, fevereiro, março, nós conseguimos um trabalho voluntário, um estágio voluntário no laboratório. Não sei se tu lembra, eu posso falar porque eu estava em loco, né? Eu vi. Acho que foi até após uma aula de física, né? A gente teve uma aula, era física, Foi era à cálculo. tarde, Eu lembro foi à que tarde. não foi algo direcionado, né? Não foi assim, ah, vão. Não, eu lembro que a gente estava assim, onde é que nós vamos Vamos bater? passar lá, quem Então, sabe? é bom que a gente esclarece, né? E reforça que às vezes o estágio ele não vai bater na tua porta, né? Uhum. Menos eles também têm que ir um pouquinho atrás. Tati, qual eram as tuas principais responsabilidades no estágio? Bem, nós, como éramos novatos, né? Trabalhávamos mais na parte de limpeza de equipamentos, vidrarias. Conforme foi se passando o tempo, nós também começamos a fazer análise mesmo, trabalhos experimentais, uma vez que nós trabalhávamos com controle alternativo para fungos, também trabalhávamos com sementes. Mas, a princípio, coisa básica de laboratório, organização, limpeza, preparar meio de cultura, e aí fomos evoluindo conforme foi se passando o tempo no laboratório, né? Até cada um já ter a responsabilidade de fazer seu próprio experimento para congressos e essas coisas assim. Sim, sim. Essa parte, né, inicial é meio que aprendizado, né? Tentativa e erro. Hora vai errar, hora vai dar Sim, certo, hora pode ser que quebre uma plaquinha na hora da lavagem, mas faz parte do processo. Em relação a essas dificuldades, Tati, comenta aí um pouquinho qual foi assim um desafio que tu enfrentou no estágio, que tu não pensava assim, não, será que isso eu vou ter que passar? E tu passou e tu teve que superar. Como é que tu superou esse desafio? bem. Acho que desafio, não tivemos muito, mas eu tinha muito problema mais na parte pensar, elaborar, como é que eu vou fazer o meu experimento. Então, nós trabalhávamos muito em equipe, um pensava, o outro executava, e no final, essas dificuldades que um tinha numa área e outro tinha na outra eram supridas porque cada um ajudava de uma maneira. Mas dificuldades em si, no estágio, não. Nas outras partes da graduação, aí era mais complicado, mas no estágio era bem tranquilo. Foi muito tranquilo, né, esse momento É. para você. Tati, de que forma o estágio ele contribuiu para a tua formação prática? O que é que tu aprendeu no estágio que você considera que se fosse só na universidade, né, nas aulas teóricas, você não teria conseguido aprender? Qual foi o conhecimento extra que você conseguiu adquirir? Eu acredito que ao longo que entramos no estágio, nós vamos amadurecendo e conseguindo aplicar o que nós vamos adquirindo teoricamente com a prática, certo? Que nós trabalhávamos com fitopatologia e tivemos cadeira de fitopatologia só lá na frente do curso, mas por já termos essa base de fitopatologia, na teórica foi inverso. Ajudou mais na teórica, a entender mais a parte teórica, por já ter um pouco de conhecimento na prática. Então, eu Sim, acho que isso ajuda bastante a compreender mais o universo da fitopatologia. sim. E é a sua área, né, que você está trabalhando atualmente, você Sim, sim. perdurou aí, continuou. Tati,
você comentou aí um pouquinho, né? Faça de conta que eu não estou aqui, porque eu fazia parte da sua dupla, mas como foi esse processo de trabalhar em equipe, né? A gente sabe que dentro da universidade o trabalho em equipe às vezes é dor de cabeça, né? Às vezes não é aquela coisa Sim. que vai lhe ajudar e você teve outras experiências em outros estágios. Mas nesse teu primeiro estágio, como era ter um ambiente de trabalho de equipe, não só entre colegas, mas também entre supervisores, os seus chefes, como era esse ambiente? Bem, nós do laboratório éramos uma equipe bem participativa um com o outro. Se um tinha um experimento, todo mundo trabalhava junto. Então, não teve aquele, um quer ser mais que o outro, ou não, vou fazer esse experimento, você faz sozinho. Todo mundo se ajudava e aprendia um pouco com o trabalho de um colega, porque eu trabalhava com um fungo, meu colega trabalhava com outro, ou trabalhava com outro tipo de experimento que era uma coisa nova, então era participativo e colaborativo. O clima era bem agradável até, bem legal. Para preparar miojo junto, né? É, Essa geração não deve ter pego, mas na nossa época, né, de laboratório tinha pouco tempo, então. mas não façam isso, tá? Mas era na área própria, né, Tati? Era na área própria. Nós tínhamos uma mini copa, mas, enfim, Sim, sim. laboratório. Era bem unido, né? Até nesse momento aí da gente Sim. compartilhar. Sou suspeita ainda para comentar, mas eu quero ouvir, Tati. Qual foi assim, uma prática diferente, inovadora, que você teve durante esse seu primeiro estágio? Eu lembro de uma, mas vou querer ver se você fala, que a entrevista é para sua percepção, né? Mas eu lembro de algo que você fez até na sua casa. Não sei se você vai querer contar. Composto Vairo. Justamente. Nós tentamos fazer um controle alternativo com uma técnica onde preparávamos um composto, não sei quem teve essa ideia. Quem será? Não sei. E acabou que meio que deu errado, mas deu certo, né? Sim. Tentei fazer isso em casa, meio que explodiu, fiz uma bomba sem querer com Explica, Tati, o que, composto. assim, só resumido o que é o composto VAR, para quem não sabe. Bem, nós usamos fezes de vaca, Esterco, né? esterco de vaca, para deixar fermentar em água, para usar esse líquido é, como controle alternativo. Então, nesse processo é liberado gases. E foi coloquei em garrafa e era para colocar uma saída para esses gases. Só que a saída eu acho que entupiu, eu não sei. Acabou que o gás todo ficou retido na garrafa e explodiu, né? Teve que Acontece, lavar a né? roupa tudo de novo. Mas ninguém se machucou. Não, não. Eu Só ainda as lembro de. roupas que tiveram que ser lavadas novamente. Não, assim, foi uma problemática na sua casa e depois a gente levou isso para o laboratório e autoclavou. Eu não sei se você lembra, o cheiro Cheiro. que ficou no prédio. Era assim Sim, um odor assim tão agradável. Acho que foi assim algo bem marcante, né? Bem inovador. sim. Mas só mostra, né, como a universidade ela permite inovar, permite testar, né, possibilidades. E você foi bem feliz, né? Testou que estava ali a seu alcance, que foi permitido, você estava fazendo. Tati, além disso, né? Qual foi outro momento assim muito marcante para você desse estágio? Não só das equipes, mas também a gente teve diversas professoras, né, que tiveram passagem lá. O
que é que marcou assim mais para você seu período do primeiro estágio? Eu acredito que, bem, nós fomos recepcionados muito bem pela nossa orientadora, a Nemaura, que era um exemplo para a gente. Eu acho que uma das coisas mais marcantes do laboratório é a pessoa dela, porque ela nos recebeu independente de estarmos no segundo semestre, ela nos deu a oportunidade para aprender e também para nos desenvolvermos no laboratório, porque conforme estávamos lá, as oportunidades que iam surgindo, ela ia nos encaixando nessas oportunidades. Então, enquanto ela ficou no laboratório, porque eu acho que nós entramos pouco tempo depois, acho que 1 ano, ela se aposentou. Mas esse pouco tempo que ela esteve conosco no laboratório, ela era um grande exemplo, pelo menos para mim e acho que para você também. Sim, para todos. Tati, como foi essa mudança de chave? Porque até então você ia apenas para a universidade estudar, né? Ia lá, pagava suas disciplinas, e agora você teve que mudar para também ajustar teus horários com o teu estágio. Então comenta como foi esse momento de ajuste? Foi puxado? Como é que tu conseguia conciliar semana de provas, as disciplinas, não atrasar nada e ser produtiva no estágio? Como é que o aluno, né, que está nos ouvindo, vai dar conta de tanta disciplina e ainda um estágio? Bem, normalmente as pessoas fazem estágio lá no final do curso, mas nós, e acho que muita gente também faz isso, mas da nossa época não tinha muitas pessoas que já entravam de início para fazer estágio. E nós tivemos que ter bastante organização para poder sair de uma aula e ir para o laboratório, mas felizmente nós fomos felizes no laboratório que nós nos encaixamos, porque dava essa flexibilidade para nos ajustarmos de acordo com os nossos horários, para que não ficasse ninguém sem ir para o laboratório e também para não nos prejudicar na nossa vida acadêmica em si, nas nossas aulas. Então, além disso, tem que ter organização, além da flexibilidade que o laboratório disponibilizou, a nossa organização pessoal, né? Porque, no geral, se você não tiver organização, você não consegue dar conta. Então, é basicamente isso. Se você puder ter um calendário, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, minha semana de prova é essa, então tenho que me organizar. E se o lugar onde você trabalha for flexível, for compreensivo, você também consegue ajustar melhor, que era o nosso caso. Sim, sim, acabava que a gente conseguia, né, conciliar. Sim, E hoje em dia a gente busca, viu, Tati, muito esse equilíbrio, né, que os alunos eles possam conseguir realizar, é importante. Às vezes a gente deixa para fazer lá no final, mas como a sua prática, né, já no segundo semestre, é muito bom o desenvolvimento profissional. Tati, comenta aí um pouquinho de que maneira você acha que esse estágio hoje ele te influenciou na Tatiane do presente. Qual é a bagagem que você carrega? Quais foram os conhecimentos, não só teóricos, não só relacionados à agronomia, mas a gente sabe que em relação à comunicação, ao tratamento de outras pessoas, o que é que te trouxe de bagagem esse estágio para profissional hoje? bem, primeiramente, vou bater na mesma tecla porque eu acho que é uma base, principalmente quando você trabalha e tem que estar à frente de uma equipe.
Hoje, atualmente, eu sou responsável pela equipe de fitossanidade na minha empresa. Então, trabalhar em equipe, em conjunto, que foi uma base bem sólida que o laboratório me deu, me ajuda para, digamos, a chefe que eu sou hoje, a responsável que eu sou hoje. Eu tento trazer essa realidade do trabalho de equipe para as pessoas que trabalham comigo e tentando passar o conhecimento que eu tenho para eles. Porque não adianta só dizer assim, faça isso, sem mostrar realmente como fazer aquilo. E para se fazer isso, cada um tem que dar a sua participação. Então, eu acho que, em si, o trabalho do laboratório, além de me dar a base da fitopatologia, porque foi onde eu conheci a fitopatologia, ela ainda me trouxe essa parte mais pessoal, organizacional, que é o trabalho de equipe. Sim, muito interessante, Tati. Essa sua vivência, né? Só para quem não conhece um pouquinho da tua trajetória, a Tati não ficou só na fitossanidade, né? Durante o seu Uhum. percurso da agronomia. Conheceu outras áreas, né? Também. Sim. Mas esse primeiro estágio está sendo justamente associado ao teu trabalho atual, né? Na tua área que tu foi Sim. se especializar. Então, a gente tem que valorizar, né? A gente tem que aproveitar essas nossas oportunidades. Então, Tati, não só agora trazendo o lado positivo, mas vamos pensar um pouquinho do reverso. Hum. A profissional hoje, se pudesse voltar, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, voltar lá no passado, o que é que você faria diferente? O que é que você pensa assim, não, eu teria que ter feito isso, ou não teria mudado em nada. Você mudaria alguma coisa? Eu acho que sim. Tentaria me focar mais em um patógeno específico. Nós trabalhamos muito aleatoriamente, né? Já trabalhei com o fungo, já fiz mestrado em virologia, então, querendo ou não, são áreas que se diferenciam bastante. Mesmo sendo ambas da fitopatologia, é bem diferente uma área da outra. Tentaria mais focar para esse lado e, a início, eu acho que eu me dedicaria um pouquinho mais. Também não fui tão dedicada como eu gostaria de ter sido na época. Então, basicamente isso. Tentaria me É bom focar mais. a gente dar esse retorno, porque o nosso público que está ouvindo, né, são alunos que vão começar. E assim, o Sim, passado, infelizmente, a gente não tem como mais acessar, né? Então a gente só pode dar essas dicas para justamente aqueles que irão fazer não cometerem, né, os nossos mesmos erros, não cometerem falhas e obterem, né, o melhor resultados, alcançando seus objetivos. Tati, a gente já está quase encerrando, mas antes de encerrar, fazer mais duas perguntas. A primeira de que maneira esse estágio ele mudou a tua visão referente ao curso de agronomia? Ele fez tu se apaixonar mais pelo curso ou foi aquele estágio que pensou assim, não, meu Deus, eu quero mudar? Como foi essa tua visão em relação ao curso de agronomia fazendo esse estágio, já que foi bem no início? bem, trabalhando na prática, o que eu vi, eu gostei sim da fitopatologia. Não foi uma coisa que me apaixonou, sinceramente, mas eu vi que, não sei se em todos os cursos, mas eu senti uma deficiência de mais práticas, mais coisas realmente, ação. Você está vendo aquela coisa, você está fazendo aquela coisa. Então, ter a visão de estudar e conhecer na prática,
por estar no laboratório, é totalmente diferente do que você só ver a teoria. Então, o laboratório em si, gostei muito de trabalhar com diversas... nós tínhamos a clínica fitopatológica, então chegavam produtores deixando materiais e nós íamos lá ajudando. O Jorge que chegou a trabalhar em si com análise, mas no meu caso eu fiquei mais auxiliando ali, ajudando com as coisas gerais, mas isso era bem interessante, poder, além de estar vendo na prática, vendo na teoria e estar colaborando com as pessoas do campo diretamente, porque qualquer um poderia levar seu material para que fosse analisado. Então, essa ligação entre universidade, prática, teoria e a realidade mesmo, que é a realidade do produtor rural, para mim era é um ápice do meu estágio. Ver que aquilo poderia realmente acontecer na prática. O auxílio. Depois que estivesse formada, realmente poderíamos ajudar de uma forma concreta alguém. Então, acho que isso. Muito bom essa sua fala, porque reflete muito dos anseios de alguns alunos, né? Que a gente sabe que algumas disciplinas têm, que a gente precisa daquela teoria, mas é no estágio, né, que nem você comentou, que às vezes a gente tem a oportunidade de colocar determinados assuntos em prática, né? De ver isso gerando resultado, né? Como você comentou aí em relação à clínica. Tati, a gente já está quase finalizando e a nossa última pergunta é mais um conselho, né? Agora você, formada, em carreira internacional, qual era o conselho, né, que você deixaria para os nossos alunos que vão começar o estágio? Ele já preparou toda a documentação, ele já está com tudo pronto, está com aquele friozinho na barriga que a gente, né, há um tempinho atrás estávamos, e ele vai começar amanhã. Qual é o estágio, perdão? Qual é o conselho que você deixaria para esse aluno que vai começar o seu primeiro estágio na agronomia? Bem, tirando por mim, quando nós iniciamos, eu tinha muito medo de fazer as coisas erradas. Sempre andava com aquele receio, vou fazer isso, mas se eu fizer errado. Eu acho que, como muitos professores falam, e isso é verdade, você está na universidade, esse é o momento de você errar, se dedique e aprenda com os seus erros e vá construindo pouco a pouco seu conhecimento na área que você escolher para trabalhar. Pode ser que no futuro você nem trabalhe diretamente com essa área, mas se você tem uma base, se você tem a organização para seguir num estágio, então lá na frente vai ser tranquilo. E qualquer outra coisa que você for seguir, você vai saber que tem passos a serem dados e que o medo faz parte, mas que se você superar esses medos, você consegue. E uma hora vai ficar tranquilo. Basicamente, Confie, né? Vai uma dar hora vai ficar certo. tranquilo. Com medo, mas vá. Vá na fé. Uma hora É tem que isso. dar certo. Tatiane, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente está gravando aí com diferenças de fuso horário, mas você conseguiu reservar esse tempinho para contar essa sua experiência, para mostrar, né, para os nossos alunos cada vez mais a importância, a relevância. A gente sempre toca, né, para eles aproveitem as oportunidades, né, que tem oportunidades que são únicas, e você é um exemplo, né, um exemplo para a gente estar cada vez falando, mostrando, olha, sonhe, que você tem grande chance de conseguir realizar. Tatiane, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se convidada, viu, a nos visitar, como também nós lá nos convidamos a um dia fazer uma parceria aí, quem sabe,
a gente viajar para São Tomé e Príncipe. Agronomia é isso, né? Ela é globalizada e a gente está aqui para poder solucionar. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço o convite e espero ter contribuído com alguma coisa, qualquer dúvida. Só falar com o Jorge. Ok. Obrigado.